Bom dia a todos, meu nome é Marcelo Reich e inicialmente gostaria de agradecer a participação no curso sobre metodologia estruturada para avaliação de problemas. Hoje vamos falar especificamente do módulo 3. Como todos sabem, a Sologic é uma empresa especializada em solução de problemas através da aplicação de uma metodologia estruturada liderada por um facilitador capacitado. Nosso principal objetivo é implantar soluções eficazes que evitem a recorrência dos problemas. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre a empresa, vocês podem visitar o nosso site www.sologic.com.br. Nesse site existe muita informação técnica, estudos de caso, webinars, textos, blog. Então vocês fiquem à vontade para visitar o site, além também de no site existir toda a nossa programação de cursos para esse semestre de 2023. Também é importante o nosso canal do YouTube. E no nosso canal de YouTube, Sologic South America, existe uma série de vídeos, entrevistas, um material farto e bastante interessante para vocês poderem assistir e também compartilhar com a equipe de trabalho, com os colegas, para cada vez mais se atualizarem na técnica e nas iniciativas de solução de problemas. Esse curso ele está baseado fundamentalmente nesse e-book. Meu chefe me disse para fazer uma ACR e agora esse e-book ele está disponível no nosso site e é interessante que vocês tenham acesso a ele. É muito simples, muito objetivo. E também, se vocês puderem baixar o nosso Cause Link individual, para poder treinar, usar, fazer os exercícios. Também o Cause Link está disponível para 15 dias ou 14 dias de utilização. Hoje nós vamos falar nesse módulo, né, vamos dar continuidade àquele case muito simples, né? Um galpão no Porto de Santos, um carro bate na lateral do andaime e, em consequência, o cano caiu do piso superior, mas, por sorte, não atingiu nenhum colaborador. Nós já falamos nos módulos anteriores que a nossa metodologia ela é estruturada em 5 etapas, e no módulo 2 nós falamos da etapa 1, que é o levantamento de dados, causas e evidências, e falamos do módulo 2, que é especificamente a declaração do problema. Nós vamos usar, logicamente, desse exemplo para falarmos nessa última etapa do treinamento. Nós vamos falar do módulo 3, da etapa 3, desculpem, especificamente a elaboração do diagrama de causa e efeito, e da etapa 4, que é a solução, como a gente gera soluções nesse processo de solução de problemas. Bom, a etapa 3, que é a construção do diagrama, nós trabalhamos de uma forma muito objetiva, tentando evitar os vieses pessoais, e nós usamos uma nomenclatura específica para chamar ou para definir as causas. Na nossa metodologia existem dois tipos de causa: as causas transitórias e as causas não transitórias. Para entender um pouco melhor, nós definimos as causas não transitórias como todas as causas que já existem na operação. Então, se eu pensar, por exemplo, uma bancada de manutenção, uma bancada elétrica, por exemplo, eu tenho a mesa, eu tenho as ferramentas, eu tenho os terminais elétricos, eu tenho a fiação, eu tenho todos os equipamentos, eu tenho o tapete. Então, tudo aquilo que já existe no local, eu chamo de causa não transitória. As causas transitórias são aquelas causas que representam mudança, transformação. São aquelas causas que acabam levando ao evento ou ao efeito ocorrer. Eu tenho várias causas, eu tenho um efeito. E o efeito ele vai ocorrer a partir da interação de uma causa transitória com as causas não transitórias já existentes. Então, por exemplo, se um especialista em elétrica está trabalhando na bancada e ele, porventura, usa de uma ferramenta
e essa ferramenta atinge o dedo dele ou causa um problema. Então, essa transformação do uso da ferramenta, expressa por uma mudança, um verbo, ela é uma causa transitória. E a interação dessa causa transitória com um corte num fio, ou com um choque, ou com um incidente, esse efeito ele deriva da interação com causas não transitórias. Não sei se ficou muito claro ou muito confuso, mas as causas não transitórias, elas existem na fotografia. As causas não transitórias, muitas vezes para nós as identificarmos é mais difícil. Agora, as causas transitórias não, elas são imediatas, elas são de fácil identificação, porque, logicamente, elas é que vão desencadear o efeito no futuro. Nós podemos exemplificar, tentar simplificar essas definições, né, mostrando esse diagrama aqui. Né? Então, quando nós elaboramos o diagrama de causa e efeito, primeiro, nós começamos sempre do presente. Né? Nós começamos sempre do problema. E nós chamamos o problema de ponto focal. Então, por que o ponto focal aconteceu? Por que o cano caiu do andaime? Porque existem causas transitórias combinada com as causas não transitórias que vão justificar a queda do andaime. E por que aquela causa transitória ocorreu? Porque, logicamente, outras causas, mais no passado, levaram aquela causa a ocorrer. Então, perguntando sempre por quê, e caminhando sempre do presente para o passado, essa técnica de combinação causal vai me demonstrar, vai me organizar a construção do diagrama de causa e efeito. Algumas coisas importantes é que a gente pode parar de perguntar por quê e usa a expressão fim quando aquela causa não tem relevância, mas se a causa for importante e tiver que ser cada vez mais avaliada, eu continuo perguntando por quê. E quanto mais para o passado eu caminhar, mais eu vou chegar no que a gente define como causas sistêmicas. Então, vocês lembram aquele exemplo da pirâmide que eu falei, nós falamos no módulo 1, né? A pirâmide, ela mostrava que no topo da pirâmide nós vamos enxergar as causas imediatas, as causas mais visíveis. E para nós temos aqui uma pirâmide deitada. O topo da pirâmide para nós é o início do diagrama de causa e efeito. O cano caiu do piso superior do andaime, por exemplo. Por quê? Porque o carro bateu no andaime. Mas se nós caminharmos para o passado e cada vez mais para o passado, aí nós vamos chegar na base do iceberg, onde nós temos as causas sistêmicas. E aí eu volto naquela premissa falada anteriormente, que quanto maior o impacto do problema, mais causas eu tenho que levantar para tentar chegar mais próximo à realidade. Então, a construção do diagrama, ela merece uma técnica. Nós trabalhamos com o conceito de necessário e suficiente, transitório e não transitório. E, logicamente, essa técnica, quem conhece essa técnica, quem aplica essa técnica, é o facilitador. Os participantes do grupo, não necessariamente todos vão conhecer essa técnica, essa nomenclatura, essa dinâmica, mas o facilitador, sem dúvida, ele tem que dominar essa técnica, e o facilitador é que vai montar o quebra-cabeça. Então, a analogia do iceberg expressa as causas imediatas e as causas sistêmicas, e a organização do quebra-cabeça exprime a distribuição das causas no diagrama. Após o diagrama estar estruturado, aí a gente vai entrar na etapa 4 de gerar soluções. Então, a gente só pode pensar em soluções a partir do diagrama organizado. E aí vem aquele reforço que eu falei agora, né? Se eu tenho um diagrama com muitas causas, um diagrama consistente, estruturado, robusto, isso vai me levar a ter uma oportunidade de chegar a mais soluções. Se eu tenho um diagrama pequeno, não estruturado, né?
a minha chance de chegar a soluções vai ser menor. E aí a gente quer deixar claro, né, que as soluções propostas no plano de ação, sempre uma solução é vinculada a uma causa. Então, a metodologia orienta que a gente sempre vincule uma solução a uma causa. Por isso que a gente usa do diagrama de causa e efeito como a base para chegar a soluções. Então, isso é um aspecto interessante. A metodologia, ela entende que existam três tipos de soluções. O primeiro tipo são as soluções eficazes, que são as soluções que evitam a recorrência dos problemas. São as melhores. E muitas vezes esse tipo de solução a gente não observa nos planos de ação. Essas soluções também podem ser chamadas de a prova de erro humano. São aquelas soluções que, mesmo que a pessoa erre, se distraia, esteja fatigada, não tenha experiência, vão haver algum tipo ou de barreira, ou de tecnologia, ou de layout, ou de sensor, algum tipo de prática que, mesmo havendo o erro, não exista a possibilidade do problema acontecer. As soluções que agregam valor são as soluções que reduzem a probabilidade do evento, mas que não evitam a recorrência. São boas, né? Geralmente são soluções vinculadas à gestão, treinar pessoas, sinalizar as áreas, iluminar, rever procedimentos, desenvolver, por exemplo, diálogos de segurança. Todas essas atividades são importantes, são recomendadas. Mas você pode fazer tudo isso e o evento ocorrer da mesma forma. Mas observamos que a probabilidade do evento diminui. E nós temos um terceiro grupo de soluções, que são as soluções de baixo impacto. São aquelas soluções que não têm nenhuma repercussão na atividade, né? Nesse sentido, na etapa final, nós vamos editar o relatório da avaliação. E, logicamente, você usando o software, o relatório automaticamente vai ser produzido. Nós temos um resumo executivo, onde um parágrafo sucinto descreve o problema e as causas e soluções. Nós temos a declaração do problema avaliado, ponto focal. Nós temos um resumo do incidente, as soluções recomendadas, né, principalmente as soluções eficazes, são as mais importantes para nós, informações da equipe, informações chaves, apêndices, por exemplo, como o diagrama de causa e efeito impresso ou em PDF, dados referentes a evidências, registros. Então, tudo isso automaticamente já vai estar dentro da utilização do software, o que facilita para nós muito, desde a parte do registro, da segurança das informações, como também a comunicação e a demonstração das informações para os participantes ou para a chefia, principalmente na hora da tomada de decisão. Agora a gente vai fazer que nem a outra vez, nós vamos pegar especificamente esse case, né, e demonstrar para nós, aqui no software, né? Todos vocês lembram do software, a gente demonstrou semana passada, né? Um aspecto interessante do software é que ele tem as 5 etapas aqui em cima, né? Particularmente, esse software também, ele trabalha com 3 recursos importantes. Um é o cronograma, né? E o cronograma nada mais é do que a possibilidade de vocês poderem escrever a descrição cronológica de todos os fatos que ocorreram naquela história, naquela narrativa, né? E isso pode ser importado automaticamente, transportado automaticamente para o diagrama de causa e efeito. Uma outra possibilidade também é você trabalhar com o Ishikawa ou a espinha de peixe. Então, você vai também inserir todos os dados aqui e há a possibilidade de você importar, por exemplo, se você escrever aqui especificamente, por exemplo, andaime
flexível. Então, você pôs aqui andaime flexível. Você pode pôr, por exemplo, alguma coisa sobre procedimento. Procedimento não atualizado. Enfim, nós podemos colocar tudo aqui e também automaticamente você pode importar esses dados para o diagrama. Então, você marca todas as informações aqui no brainstorming, né? E você adiciona ao gráfico automaticamente. Então, agora eu estou entrando no ambiente do diagrama, né? E vocês veem aqui, ó, andaime flexível, procedimento não atualizado. Tudo isso foi importado do diagrama de Ishikawa. E você também poderia importar da linha do tempo, né? Então, agora, nós vamos falar um pouco sobre o diagrama, sobre a técnica, para exemplificar um pouco o que eu falei agora há pouco, né? Então, vamos lá. O meu ponto focal é o cano caiu do piso superior. E eu pergunto, por que, que o cano caiu do piso? E eu posso explicar, porque a estrutura do andaime balançou. Na lógica do necessário e suficiente, eu vou perguntar, será que toda vez que a estrutura do andaime balança, o cano cai? Não necessariamente. E aí eu vou dizer o seguinte: o cano estava solto no piso superior do andaime. Toda vez que o cano está solto e a estrutura balança, será que o cano cai? Pode ser que não, né? O cano solto na lateral do andaime é uma causa não transitória. Ele estava na fotografia, alguém deixou ele solto lá, mas a estrutura do andaime balançando, isso é uma mudança, é uma transformação, é uma causa transitória. Então vocês percebam que é uma combinação, né? E eu poderia pôr também aqui que a batida, eu poderia pôr aqui que a força foi excessiva sobre o andaime, uma causa não transitória. Então, toda vez que a estrutura do andaime balançar, o cano estiver solto e for uma força excessiva, o cano cai. Eu poderia pôr aqui também gravidade, como também uma causa o quê? Não transitória. Então, o cano está solto, já estava lá solto na fotografia, a força excessiva, ela existe, e a gravidade, ela existe também. Então, são causas não transitórias. Agora, tudo isso pode existir. Agora, se a estrutura não balançar, o cano não vai cair. Agora, por que que a estrutura balançou? Porque o carro bateu na lateral. Será que toda vez que o carro bate na lateral, a estrutura balança? Mas o andaime era flexível. Então, o carro bateu na lateral com uma estrutura flexível. Agora, eu poderia pegar essa força excessiva e puxar para cá, ó. Porque o fato de ter tido uma força excessiva influenciou muito mais no balançar do que no cair. Então, vocês veem como é fácil você mudar a posição da caixa, né? E aí sim, eu tenho uma causa transitória novamente, o carro bateu, movimento, transformação, a força era excessiva e a estrutura flexível. A combinação dessas três causas levou ao andaime balançar. O andaime balançar com o cano solto e a gravidade levou ao cano cair. Agora, por que que o carro bateu na lateral? Porque o carro sofreu um desvio repentino no trajeto e o andaime estava vizinho ao trajeto existente. Então, vocês percebam, né, que eu caminhei do presente para o passado, eu comecei no ponto focal, eu levanto logo, imediatamente, as causas imediatas e caminho cada vez mais para as causas sistêmicas no passado. Quando eu tenho uma causa que eu preciso saber a informação e não tenho a informação ainda, uma causa relevante,
eu ponho interrogação. Por que o carro sofreu um repentino trajeto? Eu preciso entrevistar o motorista. Por que o andaime estava vizinho ao trajeto existente? Eu preciso entrevistar a equipe que está trabalhando com o andaime, a equipe que programou a atividade. Agora, a força excessiva é uma causa desejada. Eu posso terminar com um fim. A estrutura do andaime flexível, talvez eu possa terminar por fim. O cano estava solto, aí eu preciso perguntar: por que esse cano está solto? Será que falta estrutura para prender o cano? Será que o funcionário estava com pressa, esqueceu de prender? E a gravidade? A gravidade é um processo inerente ao estado desejado. Então, vocês percebam, né, que eu tenho um diagrama aqui muito simples, mas que ainda tem 3 pontos de interrogação que devem ser mais pesquisados, mais perguntar por quê. E a próxima etapa é a etapa das soluções, onde eu trabalho com brainstorming, onde eu vou avaliar causa por causa e onde eu vou propor as soluções que vão surgir na discussão com o grupo, não só de um especialista, mas de todas as pessoas envolvidas. Para facilitar a nossa apresentação, eu usei de um recurso aqui lateral do software, né? Onde a gente pergunta: o carro sofreu um desvio repentino do trajeto existente, né? O andaime estava vizinho ao trajeto. O que eu posso fazer para melhorar, mudar, eliminar, controlar, né? Então, por exemplo, eu posso pegar, isolar o andaime, por exemplo, com uma barreira física. Então, dentro do software, eu vou aqui e vou querer ver as soluções. Então, por exemplo, se eu isolar o andaime com uma barreira física, mesmo o carro sofrendo desvio, não vai haver problema. Outra coisa, eu posso também bloquear a estrada durante o uso do andaime. Toda vez que estiver tendo atividade com o andaime, aquela estrada não pode ser utilizada. É uma outra solução. Agora, o carro bateu na lateral do andaime. Uma solução, proteger a lateral do andaime, por exemplo. A estrutura do andaime era flexível. Instalar uma estrutura para fixar o andaime. A peça estava solta. Fazer uma vistoria para evitar peças soltas. E o andaime balançou, colocar uma estrutura antivibratória, anti-balanço. Qual que é a dinâmica dessa etapa de soluções? Né? A dinâmica é que nós vamos buscar soluções junto com a equipe, com os participantes, com o pessoal, por exemplo, de transportes, com o pessoal de andaime, com o pessoal da logística, com os operadores. Nós vamos buscar informações para que cada vez mais a gente possa colocar soluções no diagrama, né? Logicamente, se alguém perguntar por que o carro sofreu um desvio, eu vou ter que conversar com o motorista, né? Eu perdi a direção, eu me distraí, eu vou pesquisar mais aqui, né? Agora, dessa forma, eu tenho as soluções dentro já dessas ideias previstas, né? Logicamente, eu vou ter uma técnica na metodologia para definir qual dessas soluções é eficaz e qual dessas soluções agrega valor e diminui a probabilidade da ocorrência do evento, né? Um aspecto também interessante aqui é que, na etapa de soluções, no momento que eu vou escrevendo as soluções, eu tenho já no software todas as soluções já colocadas, né? Então, quando eu falo instalar o andaime, uma barreira física, né? Eu falei para vocês que a solução está relacionada com a causa, que o carro sofreu desvio. E eu posso também, a partir do software, colocar quanto custa a instalação de uma barreira física naquele local. Qual o prazo que eu vou fazer isso? É médio prazo? Qual é a minha prioridade? É alta prioridade?
É um controle, por exemplo, de eliminação, substituição, é um controle de engenharia, por exemplo, é um controle corretivo, né? E aqui também eu vou poder definir o prazo que eu vou desejar e a pessoa responsável para instalar essa solução. E posso acompanhar se essa solução foi instalada ou não. E também posso mandar um e-mail se o prazo dessa solução não for respeitado. Então, o interessante aqui é que eu posso fazer um gerenciamento, um acompanhamento de cada solução proposta. E, logicamente, a solução eficaz para nós sempre vai ser a prioritária, porque a solução eficaz ela vai evitar a recorrência do problema. Então, eu acho que a gente conseguiu demonstrar a facilidade, né, que o software traz para nós, né? E também a gente conseguiu demonstrar para vocês essa dinâmica, né, essa nomenclatura, essa lógica de construção do diagrama, né, a combinação de causas transitórias e não transitórias, nós caminharmos do presente para o futuro, nós fazermos a correlação das soluções com as respectivas causas, tudo isso num trabalho colaborativo, num trabalho interativo entre equipe, para que as diferentes pessoas que participem, com suas experiências, com seus conhecimentos, possam colaborar de forma positiva para que a gente tenha o máximo de soluções possíveis, factíveis e, principalmente, as soluções eficazes, né? Nós agora gostaríamos de voltar para a apresentação, inicialmente, logicamente, agradecendo a participação de todos. Quem tiver interesse em conhecer, logicamente, com mais detalhamento, com mais consistência, a metodologia, cada etapa da metodologia, a gente está à disposição para conversar. Quem já fez o curso, espero que essas apresentações tenham, de certa forma, refrescado, reciclado o conhecimento e nós estaremos sempre à disposição de vocês na Sologic para apoiar investigações, para esclarecer, para tornar esse processo cada vez mais confortável, para que a gente tenha cada vez mais qualidade, melhor qualidade nas investigações e cada vez mais soluções eficazes. E essas soluções eficazes, melhorando as métricas, melhorando o desempenho, diminuindo despesas desnecessárias, diminuindo paradas, diminuindo as reclamações do cliente e, principalmente, preservando o meio ambiente e a vida dos colaboradores. Muito obrigado a todos e a gente sempre vai estar à disposição de vocês. Um grande abraço.